Ora, muito boa tarde, caros sócios, caros colegas. Não passou muito tempo desde a nossa última conversa. Diria que cerca de uma semana desde a filmagem do nosso último vídeo. Mas, ainda assim, foi uma semana de trabalho árduo. Pois bem, sejam então bem-vindos, novamente, ao local de construção da Sovomash. O que mudou por aqui, no espaço de uma semana? Creio que poderemos revelar todas as alterações em maior detalhe a partir do nosso drone. Atrás de mim, é possível ver o edifício de escritórios. Aqui já demos por concluída a construção da estrutura metálica por completo. O edifício de escritórios já se encontra terminado. Concluímos também a montagem da estrutura metálica de suporte ao edifício. Restam-nos alguns trabalhos de acabamento, nomeadamente a montagem e posicionamento de barreiras. À minha direita, algumas construções de estruturas metálicas ainda estão em curso, mas em grande escala e à luz do trabalho tecnológico, são apenas detalhes. A montagem do lance das escadas e da saída de emergência ainda não está terminada. Retomaremos esses trabalhos assim que terminarmos a construção das estruturas de vedação. E assim, podemos ver que no edifício de escritórios vão sendo acarretadas as tarefas da fase 0 de construção. Seguimos então e podemos observar o sistema de canalização. À minha esquerda, é possível ver blocos de silicato de gás. Temos uma proteção anti-incêndio e também uma parede de separação entre o edifício de escritórios e o edifício de produção. Na semana passada, o local foi sendo preparado para receber os painéis de sanduíche para a construção da vedação. A equipa ficará encarregue de vos mostrar. Já foram entregues os primeiros vagões do material e isto é somente uma pequena quantia do que ainda devemos receber. As construções de vedação deverão ocupar este espaço, à volta de 700 metros quadrados. O armazém é grande, pequeno. Na verdade é bastante, devo dizer. E como é possível ver, o edifício já não é tão leve e translúcido como anteriormente. Já apresenta alguma robustez e é bastante escuro no seu interior. Tudo isto se deve à remoção da espuma dos trabalhos de fixação. Temos os trabalhos de fixação por pontes entre os pisos e as rampas deste lado, por exemplo. Tudo isto já se encontra finalizado. E agora, entramos numa nova etapa de trabalho. Aqui temos toda a preparação para o começo da betonagem nas estruturas de fixação entre os pisos. Mais uma vez, através do drone, os funcionários poderão exemplificar como todo o trabalho é realizado na fixação por pontes, que ocorre no terceiro andar. De momento, temos um grupo a trabalhar no local. Ocupam-se de umas tarefas de isolamento hídrico. Estão também a preparar o local para receber e montar as estruturas metálicas. Aqui temos a grelha de armação. Será colocada na vertical e dispersa de acordo com os mapas tecnológicos, sendo as estruturas metálicas preparadas para a sua montagem no local. De seguida, serão dispostas ao longo da área e, posteriormente, fazemos o seu reforço. Os trabalhos de colocação de espuma que asseguram a separação entre as estruturas onde necessário e, em princípio, na próxima semana, poderemos iniciar os trabalhos de betonagem aqui no terceiro andar. Começaremos pelas primeiras linhas do mapa tecnológico. São ótimos avanços. Entramos então numa nova etapa de construção, após os processos de betonagem das estruturas de fixação entre os pisos. Esta etapa não se aplica ao andar térreo, evidentemente. Começaremos então as tarefas associadas à proteção anti-incêndios das estruturas metálicas. Tudo isto deve ser acarretado enquanto nos encontramos na estação seca, uma vez que são tarefas que não toleram climas úmidos e chuvosos. De seguida, poderemos então iniciar os trabalhos de construção, de vedação. A equipa também poderá mostrar o trabalho desenvolvido no telhado e os progressos atingidos. Poderão ver onde ocorrem as atividades de construção, que começa pela montagem e fixação inicial das estruturas e vai avançando progressivamente. Temos vindo a experienciar alguns atrasos nestas tarefas, infelizmente.
Poderão ver em primeira mão que somente agora estão a ser terminados os trabalhos de betonagem dos poços dos elevadores. De momento, é possível observar as gruas em funcionamento. E agora, tudo se mantém a descoberto ainda. Assim que o trabalho estiver terminado, prosseguiremos então com as atividades de construção do telhado. Contudo, a primeira etapa de construção já chegou ao fim. Os poços de elevadores e escadarias é o que está mais em atraso, e de momento estamos a assegurar que terminamos os trabalhos de colocação de espuma para a betonagem dos lances das escadas e patamares das escadarias. Por isso, posso dizer que fizemos bastantes progressos esta semana. Contudo, é difícil exibi-lo por completo e por uma simples razão. Por exemplo, nas primeiras fases de construção, na montagem das primeiras e das segundas estruturas, eram processos que tomavam uma dimensão grandiosa. Era possível observar as dinâmicas facilmente por si só. Porém, agora, essas dinâmicas simplesmente não são tão óbvias e visíveis. O panorama pode não ser tão impressionante, mas vão por mim. O volume de trabalho a ser efetuado está longe de ser menor, é na verdade muito mais extenso. E atualmente os trabalhos de construção custam diariamente entre 3 a 7 milhões de rublos, para não falar dos pagamentos adiantados que foram previamente realizados. Tendo tudo isto em conta, estamos a falar de 3 a 7 milhões de rublos por dia. Imaginem então o volume de trabalho, portanto, não estava a exagerar ao dizer que as tarefas de montagem e os trabalhos associados são a fonte direta dos valores angariados. Assim que os recebemos, são imediatamente aplicados no pagamento do trabalho aqui realizado. Encontra-se tudo interligado e, como tal, o ritmo de pagamento destes trabalhos também dita o ritmo do desenvolvimento aqui no local de construção. Recentemente, na semana passada, por exemplo, recebíamos propostas para angariar fundos e atrair investimentos. E, em particular, recebemos uma proposta para enverdar por um método, o método SPAC. Que belo acrónimo, SPAC. O que significa, então, SPAC? SPAC é um método novo, ainda que não seja propriamente recente, uma vez que já é subejamente conhecido há algum tempo. É muito popular lá fora, amplamente usado nos Estados Unidos. E em que consiste, então? SPAC é um acrónimo inglês que diz respeito a empresas criadas com um propósito especial e que, na verdade, são inexistentes. Não são entidades reais. É diferente do conceito de offshore, pois nesse caso é bidirecional. Funciona nos dois sentidos. Podemos enviar dinheiro para lá, como retirar dinheiro de lá. E muitos daqueles que carecem de responsabilidade social retiram dinheiro a partir da Rússia. No nosso caso, usufruímos de offshores para investir aqui, na Rússia. Então a SPAC diz respeito a uma empresa que não é uma entidade real, de responsabilidade limitada, criada por indivíduos que emitem cotas, sendo estas posteriormente introduzidas na Bolsa de Valores. E aqui é necessário ter em consideração o facto de que estas cotas encontram-se apenas disponíveis a investidores qualificados. E já abordámos a distinção entre o investidor qualificado e o investidor não qualificado. Todos aqueles com investimentos superiores a 500 mil rublos são tidos como investidores qualificados. É o caso de instituições bancárias ou outras entidades legais. É algo apenas possível via offshores. E aqui o mesmo mantém-se. Apenas investidores qualificados, aqueles que embarcam em projetos de investimento, aqueles que angariam fundos, e assim sucessivamente. O dinheiro vai sendo então recolhido em contas especiais e os responsáveis pela criação dos projetos não o podem gastar. É através deste processo que o dinheiro vai sendo acumulado. E somente quando se atinge alguns indicadores, algumas quantias em particular, é que este dinheiro pode então ser utilizado para os propósitos da empresa SPAC. Em todo este processo é imposto um prazo de 2 anos para tudo isto. E se ao fim de 2 anos esse montante em questão não for angariado, então o dinheiro regressa ao seu investidor. E o facto mais interessante é que, caso eu, nós ou qualquer outra pessoa pretenda criar uma SPAC, acreditem, não seríamos capazes de alcançar qualquer objetivo e provavelmente não daria em nada.
Até que seria algo engraçado se um de nós tentasse criar uma SPAC. E isto porquê? Perguntam. Porque ninguém nos conhece. Normalmente, os responsáveis por criar empresas SPAC são pessoas de renome, bastante conhecidas, indivíduos com muito capital. Nenhum de nós poderia criar uma SPAC. Esse é o primeiro ponto. O segundo a ter em mente é que para implementar este método são necessários entre 5 a 14 milhões de dólares. E tudo isto apenas para a fase de implementação. Reparem, tudo o que temos aqui agora vale 20 milhões de dólares. Refiro-me ao projeto e a tudo o que está a ele associado. Isto significa que estaríamos a gastar mais dinheiro na implementação da empresa do que aquele que precisamos de angariar para o projeto. E então, quando o dinheiro é recolhido, vai sendo selecionada uma empresa startup, à qual propõem uma fusão, juntando assim as duas empresas. É então que uma das empresas desaparece, sendo assimilada por aquela que fica. É bastante interessante, não acham? E porquê? Porque os principais beneficiários deste método é quem investe. Todos os restantes ficam à mercê da incerteza. Não sobra nada para os investidores que abarcam com todos os riscos durante o desenvolvimento do projeto. Estão dispostos a embarcar em algo assim? Pois, nem pensar. Acho que é uma opção que nem vale a pena ponderar. É então que me surge uma questão. Quem propõe este método SPAC, o que lhes vai na mente? Por que o sugerem? O que estão a propor ao certo? Acham que não somos as pessoas mais competentes? Que não somos capazes de perceber por nós mesmos o que nos espera? Este é o primeiro pensamento que passa pela minha cabeça. Outra opção é não compreenderem por completo o que implica este método e terem-no sugerido, sem saber ao certo as regras do jogo, por assim dizer. É um caminho sem retorno, que avança somente sem consideração pelos nossos investidores e sócios que ajudaram a lançar o projeto. Tudo em prol de quem nunca tomou riscos e que apenas chegou quando tudo já estava a pros. E como o meu terceiro ponto, aquilo que têm diante de vós é uma empresa startup ou algo muito maior? Tendo já ultrapassado os momentos mais incertos, superado os maiores riscos, minimizando-os ao máximo, aquilo que temos é um verdadeiro ativo real. Temos os nossos projetos em desenvolvimento, o laboratório, a nossa equipa de peritos, tantos indivíduos que colaboraram conosco e que optaram por trabalhar aqui. E agora que conquistamos tudo isto, por que razão haveríamos de apostar numa solução tão extrema? Sinceramente, não creio que seja o passo mais acertado. E com isto espero que o conceito de SPAC tenha ficado mais claro. Segue-se então o processo OPI. Novamente, creio que aqueles que sugerem o processo OPI não sabem ao certo o que estão a propor. No caso do método SPAC, basta formar uma empresa não existente e simplesmente emitir cotas. Mas na Rússia, as coisas não se procedem desta maneira. Como já foi referido aqui, a legislação respeitante a unidades de participação é criada para devastar a herança soviética. Agora, temos a empresa de responsabilidade limitada Sovelmash. O seu capital ronda os 45 mil. Possuímos todo o tipo de equipamento, ativos fixos. Por isso, considerando bem, diria que estamos perto de chegar aos 100 milhões. Não são cálculos exatos, apenas uma estimativa. Começamos então a emitir cotas. E com que propósito? Emitimos-las pelos ativos fixos da empresa, sabendo que os criadores têm direito a cerca de 45 mil. 25 mil destinam-se então à Solar Group e a todos os restantes obtêm 5 mil, cada um. O que significa que distribuímos estes 45 mil por entre os investidores, todos aqueles que possuam cotas. Que engraçado, não acham?
E quanto aos 100 milhões, emitiremos cotas no mercado principal da Bolsa de Valores. É nisso que consiste o processo OPI. Não vos sou engraçado? Tem outras propostas? Eu tenho uma. Em que consiste? Então, temos tudo isto. Tudo o que foi possível criar a partir dos investimentos angariados. Ainda não temos uma instalação terminada. Trata-se de um item em expansão para nós. Mas quando poderemos, então, ver tudo isto refletido nas contas e títulos da empresa? Assim que passarmos em distinção em todos os procedimentos estatais necessários, será então que este ativo real passará a valer milhares de milhões, tenho a certeza. Sim, milhares de milhões. Quanto ao certo é difícil saber, é impossível fazer uma estimativa exata, pois os valores podem sempre mudar. Ontem ou no dia anterior, numa conferência empresarial com o governo, o presidente, todos nos urgem a sermos mais humanos. Devido à subida de preços, 70% de todas as construções foram interrompidas, visto que é impossível cumprir com as responsabilidades associadas. Não é possível cumprir a calendarização estipulada por diferentes projetos, mas nós continuaremos a desenvolver o nosso, focados em atingir os resultados que tanto planeamos alcançar. E tudo para que possamos ter a oportunidade de ver refletidas estas instalações nos livros da empresa. As instalações, os projetos de desenvolvimento, tudo o que virá a ser implementado pelos nossos motores, tanto bens materiais como bens imateriais. Sabemos que os custos não serão baixos. Então, o que poderemos fazer depois? Teremos de transformar uma empresa de responsabilidade limitada numa sociedade por cotas. E assim, teremos as mesmas entidades legais e indivíduos que aqueles presentes na Solvalmash. E neste caso, 49% de tudo isto será entregue à Solar Group. Estamos a falar de montantes significativos. Podemos atingir os 2.000 milhões. E então a Solar Group poderá distribuir as cotas entre todos, tendo em conta o desconto de participação, entre outros fatores. E assim, poderemos chegar a este ponto sem recorrer ao processo OPI que tanto nos querem impingir, sem qualquer ponderação real ou conhecimento prévio do assunto. E no que diz respeito às cotas, todos poderão introduzi-las na Bolsa de Valores, como previamente pretendiam fazer, contudo, não será através do processo OPI. Estes conceitos ainda não tinham sido levantados ou debatidos por mim, uma vez que seria demasiado cedo para este tipo de explicação. Contudo, agora chegou a hora de compreendermos mais profundamente o rumo do nosso projeto e como pretendemos lá chegar. Nós avançamos etapa a etapa. Atualmente vamos recebendo inúmeras ofertas. Todas elas soam absolutamente estupendas, quase inacreditáveis, de angariação de fundos, atração de investimentos. Mas não nos entreguemos a ilusões. Não é tempo de entreter fantasias. Creio que já se tornou evidente para todos que as decisões por nós tomadas têm sido as corretas, as eficazes, que por entre tantas abordagens falhadas, nós continuamos a progredir. Muitas vezes dizem-nos que vamos precisar de mais auxílio, um representante do governo, ou funcionário, mas até agora temos sido leais aos nossos investidores e sócios. Juntos, somos mais fortes. Acho que é esse o segredo. E acreditem, um político inteligente não correrá riscos em envolver-se neste projeto e construções, pois não estaria somente a afetar a equipa da Solvalmash. Estaria também a mexer nos objetivos de centenas e milhares de pessoas e nas suas famílias. Estamos a falar de um considerável número de indivíduos. Jamais seria capaz de se distanciar de algo assim. Então, compreende que é preferível não interferir nestes assuntos. Deus sabe e nós também temos plena consciência disso. Por isso, contemos apenas connosco. Resta-nos acreditar em nós e nas nossas capacidades. Somos capazes, seremos sempre capazes. E está claro que damos conta do recado.
Voltemos atrás, a quando tudo o que ouvíamos eram avisos de que não seríamos capazes de obter a licença, que não conseguiríamos estatuto de residentes ou aprovação dos procedimentos pela equipa de peritos, que não seríamos capazes de obter a licença de construção, de desenvolver o projeto, que seria impossível construir estas instalações. E não é que ultrapassámos tudo? Sim. Arranjamos sempre solução. De nada adianta enumerar continuamente uma série de problemas. Iremos sempre solucioná-los à medida que surgirem. Um dia olharemos para trás, entre uma ou outra chávena de chá, e voltaremos a recordar todas as dificuldades por que passámos e vencemos. E agora, a nossa equipa está pronta para vos revelar tudo o que temos.